Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você, podendo cultuar ao Senhor, podendo compartilhar a palavra de Deus através desse canal que é o YouTube. Eu quero desde já pedir que você que está acompanhando essa mensagem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva para que você ajude-nos a divulgar, a tornar conhecido o nome de Jesus. Quando você se inscreve, você está nos ajudando a alcançar a marca de 2 milhões de inscritos. Nós já temos 1.980.000 pessoas inscritas, estamos chegando a 2 milhões de inscritos, isso é maravilhoso. Um canal exclusivamente cristão, um canal que prega a palavra de Deus todos os dias, com várias mensagens. Chegar a essa marca é motivo de muita alegria para nós. Portanto, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. E uma forma de nos ajudar também é você compartilhar o link dessa mensagem com os seus grupos, com os seus contatos, porque assim mais pessoas vão acessar esse vídeo e o YouTube entende que ele é relevante e o recomenda também para outras pessoas e milhares de vidas são alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Você pode se tornar membro também, caso você queira apoiar o nosso projeto. E uma outra forma de nos apoiar é adquirindo esse livro aqui, olha. O livro chama-se Recomece a Viver. É um livro que foi escrito por mim, pelo meu filho Gabriel Oliveira, antes da pandemia. E as mensagens agora se encaixam perfeitamente para esse tempo de crise que nós estamos vivendo, esse tempo de recomeço, onde nós estamos reaprendendo a sermos igreja, a nos reconectarmos com Deus. Então adquira esse livro aqui, olha, Recomece a Viver. São 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano, e o link para você adquirir vai estar na descrição desse vídeo. Na descrição também estão várias formas de nos ajudar. Nós temos o Apoia-se, nós temos uma conta jurídica, temos o Pix, enfim, várias maneiras aí de você abençoar, de você expressar a sua gratidão ao Ministério Minuto com Deus através de uma ajuda de qualquer valor. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com você. O tema é Em Busca da Glória. Em Busca da Glória. Eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor com você no livro de Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em busca da glória. Irmãos, a palavra do Senhor, escrita aqui pelo profeta Jeremias, nos leva a uma reflexão em relação àquilo que nós temos valorizado, aos valores que nós temos buscado, aquilo que nós temos colocado como prioridade. E essa palavra nos mostra o quanto esses valores estão distantes daquilo que realmente importa, dos valores que o Senhor quer que nós
priorizemos. O ser humano tem uma forte tendência em se vangloriar nos seus próprios atributos, nas suas conquistas, nas suas habilidades. E nós, sim, temos que valorizar aquilo que temos, né, o que de melhor foi nos dado, porque temos que lembrar que Deus é quem nos dá tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo é permissão de Deus. Mas nós não podemos permitir que essas coisas se tornem maiores e mais importantes do que Deus. Elas não podem se tornar um Deus na nossa vida. Quando Isaías fala de gloriar, nós temos que entender essa palavra. O que é gloriar? Ele diz assim, olha, que eu não me glorie na minha sabedoria, na minha força, na minha riqueza. Gloriar é contar vantagem, é orgulhar-se, é ensoberber-se. Porque a natureza do homem é ostentar a sua sabedoria, sua força, sua riqueza. Mas Deus diz que nada disso tem valor se o homem não conhecer ao Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E é interessante que essa glória oferecida pelo mundo foi uma das armas, foi uma das áreas, vamos dizer assim, em que Jesus foi tentado quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e Satanás se aproximou dele, lembrando que Jesus havia jejuado por 40 dias e 40 noites e depois ele foi tentado por Satanás. E essa foi uma das áreas. Se você ler o texto de Mateus capítulo 4, eu vou ler aqui junto com você, a partir do verso 8 até o verso 10, fala assim, ó: novamente o diabo o transportou a um monte muito alto. Satanás levou Jesus num lugar muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, Satanás mostrou para Jesus a glória do mundo. O tema da mensagem é Em Busca da Glória. Verso 9, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, a glória do mundo pode ser sua, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim. É o que o diabo estava dizendo ali. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Satanás ele queria usar a glória do mundo para seduzir Jesus e para tirar Jesus do propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus para Jesus? A cruz. A cruz pela qual a humanidade foi redimida dos seus pecados. Ainda hoje, o diabo usa a glória do mundo para impedir que as pessoas se aproximem dele e conheçam a glória eterna. Porque existe uma glória que o mundo oferece, mas existe uma glória que é eterna. Existe um brilho que não vai se apagar. São muitas pessoas que têm buscado a sabedoria, a força e as riquezas desse mundo. Mas, infelizmente, essas pessoas desprezam as verdadeiras riquezas que somente são encontradas em Deus, somente são encontradas no Senhor. O apóstolo Paulo certamente se lembrou dessa palavra que eu mencionei no começo aqui, de Jeremias, quando ele advertiu o povo de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 31, Paulo disse assim, olha, como está escrito. Então Paulo estava se referindo às Escrituras, ao Antigo Testamento. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 15 ao verso 18, o apóstolo Paulo, ainda falando, para o povo de Corinto, que era um povo orgulhoso de tudo aquilo que eles possuíam, de tudo aquilo que eles representavam como igreja,
tanto o lado espiritual como as suas conquistas. Paulo disse assim: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo fala novamente, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não recomende a você mesmo, não exalte a você mesmo, não elogie a você mesmo. Deixe que outros te elogiem, deixe que o Senhor te elogie principalmente. O apóstolo Paulo, ele reconhece, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada por Deus, era rica nos dons espirituais, todos os dons poderiam ser observados naquela igreja de Corinto, os dons de profecia, de línguas estranhas, de revelação. Era uma igreja fervorosa na parte espiritual. Só que no decorrer do tempo, a igreja de Corinto se desviou daquele padrão doutrinário que havia sido deixado por Paulo. E, entre outras coisas, ela se tornou uma igreja orgulhosa, que queria glória para si mesma e não para Deus. Voltando ao texto inicial de Jeremias 9, o que o profeta Jeremias está dizendo para nós é que nada daquilo que nós alcançarmos nessa vida terá valor se nós não nos aprofundarmos no conhecimento e no nosso relacionamento com Deus. Quando o homem conhece Deus verdadeiramente, ele próprio percebe que não há motivo para se gloriar de nada nessa vida, que é uma vida passageira, pois tudo que nós conquistarmos aqui será secundário perto daquilo que Deus tem reservado para nós. E é interessante que aqui, na nossa vida, durante a nossa trajetória, nós sempre buscamos os primeiros lugares. O mundo nos convida a uma vida de competição, não é verdade? Temos que ser os primeiros, fazer com excelência, sermos os melhores. O mundo nos impulsiona a isso. Só que o que Jesus falou? Jesus disse que aqueles que forem os primeiros nessa vida serão os últimos na eternidade. É o que Jesus falou. E os últimos aqui serão os primeiros lá. Mateus capítulo 19, verso 30. Porém, muitos primeiros serão os últimos, serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração ao preparar essa mensagem foi a parábola que Jesus contou sobre um mendigo chamado Lázaro. Lembra disso? Um mendigo que pedia esmolas na porta de um homem rico. Então, enquanto aquele homem rico estava ali gozando de uma vida farta, de uma vida próspera, aqui na terra, né? O mendigo sofria todo tipo de dificuldades. Ele estava mendigando o pão. Só que na eternidade, os dois morreram, né? E na eternidade, a situação deles se inverteu. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para perto de Deus. E o rico? O rico morreu e foi levado para o inferno. Eu não estou querendo dizer que todo pobre já está garantido no céu, não é isso, e que nem todo rico vai para o inferno. Mas o que eu quero dizer é que a verdadeira riqueza que nós devemos buscar nessa vida, segundo as palavras de Jeremias, né, voltando lá nas palavras de Jeremias, é entendermos e conhecermos a Deus. Principalmente
entregarmos a nossa vida a Ele, na pessoa de Jesus Cristo, consagrarmos a nossa vida a Deus, porque somente em Jesus nós podemos chegar até o Pai. O texto que eu li fala da glória buscada pelo homem sobre 3 aspectos: sobre a sabedoria, a força e a riqueza. Então eu quero falar sobre cada uma delas à luz da palavra e ao final falar daquilo que realmente vai fazer a diferença para nós, a verdadeira glória que nós devemos buscar. Portanto, eu peço que você que está assistindo esse momento aqui de reflexão da palavra, esse culto a Deus, que você fique até o final. E você que está acompanhando também, coloque nos comentários o seu pedido de oração, qual tem sido o principal motivo da sua angústia, da sua tristeza, da sua dor. Coloque aqui nos comentários e acompanhe essa mensagem, porque no final eu vou orar por você, vou orar pela sua família, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor revele a você a glória eterna que está reservada para mim e para você. Amém? Então, a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa na qual nós não devemos nos orgulhar ou nos vangloriar é na sabedoria. É importante buscarmos sabedoria, é importante irmos em busca do conhecimento, pois o conhecimento, o saber, vai nos livrar de muitas coisas perigosas, de muitas escolhas erradas, vai permitir que tomemos as decisões corretas durante a nossa vida. Os livros de Provérbios, de Eclesiastes, eles exaltam a sabedoria em vários momentos. Eu quero mencionar só um versículo aqui para exemplificar isso que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 2, verso 26, diz assim: ao homem que o agrada, dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, está dizendo aqui que Deus é quem nos dá a sabedoria e o conhecimento. Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele foi rei quando era muito jovem. E Deus falou que ele poderia pedir qualquer coisa que quisesse. Salomão então pediu ao Senhor sabedoria. E Deus fez dele o homem mais sábio do mundo. Tanto que ele escreveu Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Então, a sabedoria era algo assim, era um valor precioso para Salomão, algo que ele recebeu de Deus. Só que mesmo sendo um homem extremamente sábio, no final de Eclesiastes, ou no final da sua vida, ele declara algo que soa assim como um desabafo. Olha o que ele escreveu. Estudar demais deixa qualquer um exausto. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Salomão entendeu, irmãos, que a sabedoria era importante, tinha sido dada por Deus, mas não era o essencial. O essencial é que ele temesse a Deus, que ele conhecesse a Deus, que ele tivesse um relacionamento com Deus. E essa também deve ser uma premissa na nossa vida. Não que a sabedoria seja algo que eu não tenha que buscar, mas acima disso, o meu relacionamento com Deus deve estar. Amém? Em nome de Jesus. Se não for bem administrado, o conhecimento pode se tornar uma ferramenta que nos afasta de Deus. Porque o estudioso, ele quer encontrar racionalidade em tudo. Até mesmo o conhecimento teológico, que é enaltecido por muitos, pode ser uma ferramenta que nos tira do propósito do eterno, do Senhor. É claro que é extremamente estudarmos as Escrituras. Eu estudo a Bíblia todos os dias, eu recomendo que você faça isso, mas não devemos nos vangloriar.
pelo nosso conhecimento, pela revelação que recebemos de Deus. E, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes são pessoas que adquirem um profundo conhecimento teológico se achando superiores, como se conhecimento fosse uma medida pela qual o Senhor nos compara, e não é isso. Você quer adquirir conhecimento? Busque conhecimento, sim, mas não deixe que ele crie um orgulho, uma soberba no seu coração, por você se tornar mais sábio do que as pessoas ao seu redor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus dá sabedoria a todos, indiscriminadamente. Amém? De boa vontade, e lhe será concedida. Então a primeira coisa que nós não devemos nos gloriar, nos orgulhar, nos ensoberbecermos, é a sabedoria. A segunda coisa mencionada pelo profeta Jeremias é a força. Eu quero mencionar aqui, eu quero associar essa força aqui ao poder, ao governo. A tendência de todo ser humano é a de querer ter domínio. Domínio sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre as diversas áreas da nossa vida. E quando nós percebemos que estamos perdendo o controle, nós entramos em desespero. Isso também é outra ilusão. Nós podemos estar à frente de grandes impérios, vamos dizer assim, grandes instituições, organizações, podemos ter cargos, títulos, rótulos de grandes empreendedores em várias áreas, só que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos. O nosso reinado, se é que eu posso chamar assim, seja na proporção em que for, ele não dura muito tempo. A pessoa pode hoje se vangloriar de ocupar um grande cargo no governo, por exemplo, ou de estar à frente de uma grande empresa, um grande ministério, mas nada disso é para sempre. O tempo de vida do ser humano é muito curto. Se a gente viver 100 anos, é muito, não é? A palavra de Deus diz em Salmos 90 que os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para aqueles que têm mais vigor. Mas são anos difíceis e cheios de sofrimento, é o que diz a palavra. Então, para que tanta soberba? Para que tanto orgulho? Todos nós um dia vamos voltar ao pó. E os nossos títulos, nossas medalhas, nossos troféus, nosso dinheiro, as riquezas materiais que acumulamos, tudo isso vai ficar aqui na terra. E para onde nós vamos, seja para o céu ou para outro lugar, essas coisas não vão poder nos ajudar em nada. É interessante que quando nós pesquisamos sobre as últimas frases ditas por pessoas famosas, pessoas que foram proeminentes na sua geração, no seu tempo, nós vemos que o maior arrependimento delas foi de não ter buscado a Deus como deveriam, de terem desperdiçado o seu tempo de forma inútil. Elas percebem que no final da vida não tem nada que possa dar a elas mais tempo. Porque quando Deus determina que a nossa passagem aqui na terra se encerrou, você pode ter o dinheiro que for, o nome que for, o título que for, você pode estar à frente do maior império desse planeta. Quando chegar o seu tempo aqui na terra, Deus te leva. Amém, irmãos? Então, não se vanglorie dessas coisas. Dedique mais tempo àquilo que é importante, à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus pais, às pessoas que te amam. Pessoas são mais importantes que títulos,
são mais importantes do que coisas, são mais importantes do que qualquer bem que você puder conquistar aqui nessa terra. Uma das maiores mentes, uma mente brilhante da nossa geração, foi um homem chamado Steve Jobs. Foi um empresário norte-americano que fundou a Apple. A Steve Jobs, só para você ter ideia, é atribuída a criação do iPod, do iPhone, né, que eu estou filmando, que eu estou fazendo essa transmissão, do iPad. Só que apesar de toda a sua fama, toda a sua fortuna, apesar da posição privilegiada que ele teve no mundo dos negócios, ele morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Então, um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo, se ele morrer sem conhecer a Deus, eu não estou dizendo que Steve Jobs foi condenado, não é isso. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui, eu não conheço a vida dele, não o conheci pessoalmente, tá? Mas um homem que entender muito dessa vida, mas não conhecer nada da vida eterna, ele corre um grande perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam as pessoas. Mas por mais que um homem acredite que ele seja forte, que ele tenha poder, governo sobre muitas coisas, na verdade, todo governo, toda autoridade pertencem a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, mencionados na Bíblia, chamado Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, quando ele resolveu se gloriar pela sua força, Deus deu a ele um castigo e fez com que ele passasse um bom período comendo capim, igual um animal, para que ele soubesse que o nosso Deus, o Altíssimo, é quem domina sobre o reino dos homens. E ele dá o governo a quem ele quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias são as riquezas. No regime capitalista, em que a maioria do mundo vive hoje, não tem nada que fascine mais as pessoas do que o poder do dinheiro, o poder das riquezas. E é interessante que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. O ouro lá no céu é para a gente pisar em cima dele. Hoje, nós pisamos nas pessoas por causa do dinheiro, mas lá na eternidade, o ouro é para nós pisarmos, é para nós caminharmos acima dele. Então, no regime capitalista, as pessoas se orgulham do poder que tem de adquirir as coisas, de comprar tudo aquilo que desejam. A Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a ele a sua alma. E naquele momento em que a alma dele foi pedida, a riqueza que ele tinha não valeu de mais nada. E diante dessa citação, Jesus nos faz refletir sobre uma questão. Em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é pecado ser rico, mas não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E pense na vida eterna. Pense em acumular tesouros nos céus. Na parábola do semeador, lembra? Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Naquela parábola, Jesus, quando explicou a parábola, ele disse que um dos motivos pelos quais a semente, que era a palavra de Deus,
não frutificou foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não tem nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você está anotando, anota esse aí também. Olha o que Paulo disse. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, em busca da glória. A verdadeira glória que nós devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus. Desculpa. É entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos, na beleza da sua santidade. E para encerrar essa palavra, eu vou examinar aqui, na palavra de Deus, na palavra liberada pelo profeta Jeremias, 3 atributos do Senhor que são mencionados por ele: lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, um Deus justo e um Deus reto. Ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo. Apesar dos nossos pecados, nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Segunda coisa, Deus é justo. Ele age com justiça. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e que não abandona os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, que quem encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se arrependem, que reconhecem a sua condição de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que Deus é um Deus reto. E Deus não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Olha o que ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer e não podemos desconsiderar. Se Deus negligenciasse os nossos pecados, Jesus não teria que morrer por nós. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a permissividade. Não podemos confundir a liberdade que temos com a libertinagem. Eu quero que você reflita nessa palavra. Buscando a glória de Deus. Qual tem sido o motivo da sua glória? Em que você tem se gloriado? Às vezes você está se orgulhando de uma forma excessiva por causa da sua sabedoria, ou por causa da posição que você ocupa, ou por causa da sua riqueza.
Mas se você não buscar a Deus, se você não procurar agir como Deus, de uma forma leal, de uma forma justa e reta, essas coisas não valem nada. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do altar de Deus. Coloque nos comentários aqui o seu pedido de oração. Coloque aquilo que tem te afligido, aquela situação que você que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, e nós vamos orar. Eu vou orar por você e pela sua família, onde você estiver. Obrigado a todos que se tornaram membros durante essa transmissão, aos que ofertaram aí no Superchat, e aqueles que compartilharam essa palavra com os seus contatos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia. Nos perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós temos nos orgulhado da nossa sabedoria, sendo que reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, foi dado pelo Senhor. Não poderíamos receber nada se do céu não nos fosse dado. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que conhece a nossa vida, o nosso ser. Por isso, se existe algum tipo de sabedoria, de conhecimento em nós, nós consagramos a Ti, reconhecemos que vem de Ti e que isso não nos faça mais orgulhosos ou com o sentimento de acharmos que somos superiores a alguém. Ó Deus, muitas vezes também temos nos orgulhado, nos gloriado na nossa posição, mas reconhecemos que não somos nada se o Senhor não tivesse nos dado essa autoridade. Por isso nós te pedimos que sonde o nosso coração e coloca dentro de nós a humildade através do teu Espírito Santo. E de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra. Ó Deus, e não queremos também nos gloriar nas nossas riquezas. Se temos tido o nosso sustento, o nosso alimento, se temos um teto, se temos móveis dentro da nossa casa, se temos uma casa, é porque o Senhor é quem nos concede todas essas coisas. Sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será deixado aqui na terra. Por isso te pedimos que o Senhor coloque em nós esse senso de eternidade, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te agrada. Que a nossa vida seja um referencial para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a Jesus. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que colocaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Toca nessa família, resolva essa situação, dê a ele e a ela força e sabedoria para suportarem essa dor, essa adversidade, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus. Coloca paz no coração desse pai, dessa mãe em relação a esse filho, que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro, então que eles atinjam o alvo. Deus, restaura esse casamento, esse relacionamento, que esse casal possa se entender, possa se amar, possa se perdoar, que haja reconciliação na vida deles.
É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus permitir. Em nome de Jesus.